Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere conosco aqui, na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 19 de dezembro de 2023. Gisele, sessão única e extraordinária, ela foi realizada na terça-feira, dia 19. Normalmente as sessões são nas tardes das quartas e quintas-feiras, eventualmente temos outras datas, normalmente pela manhã, no caso de quarta e quinta-feira, às vezes acontece também, mas essa sessão, ela aconteceu no dia 19, porque é a sessão que marca o encerramento do ano judiciário, no caso de 2023, mais um encerramento de ciclo. Sim, uma sessão tradicional no Poder Judiciário, em que o Supremo Tribunal Federal finaliza os trabalhos durante o ano de 2023, e aí são apresentados ali os números, os balanços, enfim, uma apuração, né, dos principais acontecimentos durante o ano e também em relação aos processos que foram julgados, as decisões que foram tomadas, enfim, tudo isso é como se fosse uma prestação de contas, Cadu, uma prestação de contas para a sociedade. E essa sessão de encerramento, né, do ano judiciário, ela acaba acontecendo em todos os tribunais superiores. Então, nós vimos que todos os tribunais, o TSE, o TST, STJ e também o Supremo Tribunal Federal tiveram essa sessão de encerramento no dia 19, conforme você acabou de anunciar. E com julgamento também. Exatamente. Nós tivemos um julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de um recurso extraordinário, de grande impacto, inclusive, para o desafogamento da justiça, que trata exatamente sobre execuções fiscais. Fica aqui com a gente que daqui a pouco eu vou te contar. Exatamente, Gisele. Nós temos, portanto, esse fechamento, tanto com esse importante julgamento do qual nós vamos falar daqui a pouco, e a caracterização de um ano diferenciado, como veremos no discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcando o encerramento deste ciclo. Só que antes, a gente confere destaque do plenário virtual. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a implementação do piso da enfermagem deve ser regionalizado para profissionais do setor privado. O STF também manteve como referência a jornada de 44 horas semanais. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Com a decisão, o piso nacional da enfermagem, instituído por lei em 2022, no valor de R$ 4.750, não muda. O impasse estava no pagamento aos profissionais seletistas que trabalham em hospitais privados. Em sessão do plenário virtual, os ministros analisaram 7 recursos que questionavam a decisão do Supremo, que fixou critérios para a aplicação do piso. O relator do caso foi o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou no sentido de que o piso correspondia à remuneração mínima que deveria ser feita com base na soma do vencimento do cargo com verbas de caráter permanente. Também defendeu a redução da carga horária de 44 para 40 horas. O ministro sugeriu ainda estender o critério a todos os profissionais seletistas. Mas acabou prevalecendo o voto do ministro Dias Toffoli. Ele entendeu que o piso deveria ser aplicado de maneira regionalizada, respeitando as regras de cada estado e por meio da negociação entre patrões e trabalhadores. Toffoli defendeu 44 horas semanais como referência e também autorizou a redução salarial com o pagamento proporcional do piso quando houver redução de jornada. No caso dos profissionais do setor privado, o ministro votou no sentido de que seja realizada negociação coletiva para definir o pagamento do piso. Se não houver acordo, fica autorizada a abertura de dissídio coletivo. Acompanharam esse entendimento os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Ficaram vencidos o relator Luiz Roberto Barroso e os ministros Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia. Haverá de prevalecer pelo menos...
E agora nós vamos para o plenário presencial. Última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal no ano de 2023. Como já dissemos aqui, daqui a pouquinho vamos ver o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso com o balanço do ano, com o balanço do ciclo. Mas também foi uma sessão de julgamento. Os ministros do Supremo decidiram nessa última sessão do ano que a Justiça Estadual pode extinguir processos judiciais de dívidas de pequeno valor. Para o plenário, deve prevalecer a eficiência da administração pública, já que muitas vezes o valor é menor que o custo de ação da cobrança. Reportagem de Viviane Novaes. Os ministros julgaram um recurso sobre a possibilidade de aplicação da tese de que o judiciário não pode, com base em normas estaduais, extinguir ações de execução fiscal ajuizadas por municípios, levando em conta o valor da causa. O município de Pomerode, em Santa Catarina, questionava uma decisão da Justiça Estadual que não aplicou essa tese e extinguiu uma ação de execução fiscal contra uma empresa de serviços elétricos com base no baixo valor da dívida e no custo da ação judicial. Segundo a ministra relatora Carmen Lúcia, não é razoável sobrecarregar o judiciário com demandas que podem ser resolvidas por meios extrajudiciais. O plenário do STF considerou legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor. Os ministros fixaram uma tese de repercussão geral, que vai valer para todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. De acordo com a tese, a execução fiscal pode até ocorrer, mas o ajuizamento dela vai depender da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e também do protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa. Outro ponto prevê a possibilidade de suspensão do processo. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Olha só, Gisele, antes da gente ir para o intervalo, quando vamos ver outros aspectos relacionados a essa decisão, que é bastante interessante, há elementos complexos que estavam em jogo aqui, na tese que foi elaborada pelo plenário, há um ponto específico sobre o respeito às características de cada ente federativo, não é isso? Houve um ponto específico na tese elaborada. Então, Cadu, além desse ponto que você mencionou, a gente tem percebido nos últimos julgamentos que as teses do STF têm sido construídas em conjunto. Cada ministro dá uma contribuição e, ao final, tem-se uma tese aí de consenso geral, né, que foi adotada por todos os ministros presentes na sessão. E isso aconteceu nessa tese envolvendo a execução fiscal, a extinção de execução fiscal. Um ponto que eles destacaram foi o respeito à competência de cada ente federativo, porque cada ente federativo pode apresentar aí uma legislação fixando qual seria o critério para considerar esse valor irrisório que permitiria a extinção desse tipo de ação. Bom, tem mais coisas para perguntar, Gisele, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, quando nós vamos conferir exatamente aspectos específicos no debate que aconteceu em relação a este processo. E você vai ver ainda também como foi o discurso de encerramento do ano judiciário de 2023, caracterizando um balanço geral a respeito das atividades da Corte num ano diferenciado. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. De volta com plenárias, com a movimentação do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão de encerramento do ano judiciário de 2023, na terça-feira, sessão extraordinária. Gisele, foi uma sessão de julgamentos também, já vimos a reportagem no bloco anterior, referente à questão das dívidas de baixo valor e da possibilidade de não se fazer a cobrança judicial. Aqui havia uma questão interessante em debate, e isso foi bastante comentado no plenário, que é o fato de que, às vezes, uma dívida a uma empresa, por exemplo, que ela tivesse um imposto, por exemplo, IPTU, vou chutar alguma coisa aqui. A cobrança desse imposto, ela, muitas vezes, acabava significando um custo maior ao erário, ao dinheiro público, maior do que o próprio preço da dívida. Então, a argumentação, me corrija se eu estiver errado, era, mas
Se o poder público puder desistir dessa cobrança, sendo beneficiado com um gasto menor? Só que aí vem uma outra questão. Tudo bem, só que o prefeito, no caso dos municípios, por exemplo, ele tem a lei de responsabilidade fiscal. Ele pode, inclusive, responder eventualmente por prevaricação. Ainda, a possibilidade de uma questão de favorecimento político que possa acontecer. E, por último, estou devendo para o erário, para a prefeitura, esse imposto que seja. O Supremo já decidiu que isso pode ser dispensado, eu vou ficar segurando aqui, não pago a dívida, que daqui a pouco ela vai ser perdoada mesmo. Diferente dos processos de facilitação de renegociação de dívida, é totalmente diferente. Não vou pagar mesmo. Aí tinha um nó gordo para o Supremo resolver nessa situação. Exatamente. E é bom a gente trazer esses esclarecimentos, Cadu, porque, de fato, foram apresentados números nesse julgamento de que o custo de uma ação judicial para a execução de um débito é em torno de R$30 mil. E que o excesso de demandas no Poder Judiciário, né, o grande gargalo do Poder Judiciário, está aí envolvendo ações de execução fiscal, que são aquelas ações utilizadas pelo Poder Público, né, por cada ente, a União, Estado ou Distrito Federal, na cobrança de tributos. No entanto, inúmeras ações acabam não tendo prosseguimento ou acabam não tendo aí a possibilidade de êxito, porque não localiza o devedor ou porque o devedor não tem bens ali em seu nome que pudessem ser penhorados e liquidar aquela dívida. Então, acabou chegando no STF uma questão porque um juiz extinguiu uma ação apresentada pelo município por falta de legitimidade, por falta de interesse de agir, que é diferente de legitimidade. A gente não questiona a legitimidade do Estado, do ente federado, né, do município ou do Distrito Federal em cobrar esses valores. Eles têm plena legitimidade. Mas, às vezes, o interesse de agir e a necessidade daquele processo não estão presentes. E foi o que aconteceu nesse caso específico que o Supremo analisou. O Supremo entendeu que outras possibilidades para cobrança são mais viáveis e são menos onerosas para o Estado, como, por exemplo, a possibilidade da cobrança administrativa, da conciliação, possibilidade de protesto de títulos, né, das certidões de dívida ativa. Ou seja, existem outras medidas que também são formas de cobrar, são formas de resolver um conflito tributário e que acabam não levando esse tipo de discussão e abarrotando para o Poder Judiciário. Então, o Supremo, ao analisar, né, todas essas questões, levou em consideração esses aspectos que você mencionou, Cadu, sobre a questão da legitimidade do ente de fazer a cobrança dos seus tributos, sobre o impacto que esse tipo de ação tem em relação ao Poder Judiciário e também sobre essa visão, né, que o contribuinte deve ter a respeito da obrigatoriedade de pagar os tributos e de respeitar a legislação tributária aplicável. Então, não significa dizer que a extinção do processo nesses casos geraria a extinção da dívida. Esse é um ponto muito importante de ficar esclarecido, porque é possível que, ainda que o processo tenha sido extinto, o processo judicial, né, haja uma cobrança que a gente chama de cobrança administrativa, por vias extrajudiciais. E aí é possível que haja renegociação do débito, conciliações, enfim, protestos. E um ponto muito interessante, né, que o Supremo, na verdade, ao elaborar a tese, até destacou, que nada impede que, uma vez ajuizada a ação, o ente federado pode pedir a suspensão do processo para tentar essas medidas de renegociação do débito. E que, quando vier a ser proposta a ação, é preciso que primeiro se demonstre exatamente ter percorrido essas etapas anteriores, né? Para demonstrar que a busca, né, da solução utilizando-se do Poder Judiciário, seria uma medida extremamente necessária. Então, ao ajuizar a ação, será necessário agora, além de ter aí a questão dos valores, né, porque são dívidas de baixo valor, essas podem ser extintas por falta de interesse de agir, será necessário também o ente observar a necessidade de tentar essas soluções extrajudiciais antes de entrar
com a ação, né? E em relação às ações que já foram propostas, é possível pedir a suspensão para tentar a conciliação. Então, envolveu tudo isso e a decisão foi tomada por maioria, levando-se em consideração o princípio da eficiência administrativa, o princípio da proporcionalidade e todos esses reflexos que a gente acabou de mencionar. Decisão tomada, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal, último julgamento, portanto, do ano de 2023. O ano judiciário foi encerrado na terça-feira, dia 19, no dia desse julgamento, na parte jurisdicional, ou seja, de julgamentos do plenário presencial, sendo que nessa última sessão, contando também com a participação do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez o tradicional balanço de processos e desafios enfrentados ao longo do ano e destacou a resiliência das instituições para superar os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Confira na reportagem de Evne Araújo. O ministro Luiz Roberto Barroso iniciou o discurso falando sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O dia da infâmia, na feliz expressão da ministra Rosa Weber, foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições. E esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas, sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições. 8 de janeiro, inclusive, foi responsável pelo acréscimo nos registros de ações penais. Entre 2019 e 2022, o STF recebeu, em média, 3 processos desta classe por ano. Já em 2023, foram recebidas 1.362 ações penais. Em 2023, o STF recebeu 78 mil processos, entre originários e recursais. Os ministros proferiram 101.970 decisões, 17 mil colegiadas e 84 mil monocráticas. Segundo o presidente, o volume de trabalho força o uso de decisões individuais. Barroso explicou o motivo delas, que recentemente foram questionadas pelo Senado Federal. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. De modo que as decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal. No plenário foram realizadas 78 sessões presenciais e 64 virtuais. Ao todo foram julgados 8.527 processos. Na primeira turma foram realizadas 8 sessões ordinárias e 44 virtuais, com 4.690 processos julgados. Na segunda turma foram realizadas 12 sessões ordinárias e 42 sessões virtuais, com 5.019 análises de casos. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou ainda os principais julgamentos realizados pelo STF nos últimos 3 meses. Entre eles, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, a fixação de regras para a demarcação de terras indígenas, a obrigatoriedade do fornecimento de transporte gratuito em dias de eleições e o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional da situação do sistema carcerário brasileiro. E determinamos ao governo federal que em 90 dias elabore um plano para enfrentamento desse problema do excesso de entrada, da má qualidade das vagas e da permanência além do tempo, e já previmos que, apresentado o plano pela União Federal, os estados também terão um prazo de 90 dias para apresentar o seu próprio plano. Considero que esse é um precedente importante no enfrentamento da questão prisional no Brasil. Esse é um problema global, o equacionamento da questão carcerária e do hiperencarceramento, mas acho que nós vamos conseguir avançar nessa matéria.
Uma questão interessante, Gisele, quando a gente vê esses discursos relacionados ao todo do Supremo, é a percepção de que é uma entidade muito característica a Suprema Corte brasileira, porque ela tanto lida com questões do dia a dia do cidadão, tem gente que não sabe disso, questões que vão incidir naquela pessoa que às vezes está numa cidade do interior e também um posicionamento em relação à realidade internacional, inclusive sobre as discussões jurídicas, as discussões doutrinárias. E também caracteriza-se, quando vemos esses discursos de final de ano, de final de ciclo, justamente determinados elementos que mostram a evolução não apenas da jurisprudência, mas dos instrumentos utilizados, como a repercussão geral e outros tantos, para se tentar desenvolver essa assistência, esse entendimento, o dizer o direito para toda a sociedade. Sim, Cadu. Isso realmente tem sido um elemento, né, observado pelas gestões do Poder Judiciário, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, em especial, ele tem focado muito nessa questão de acesso à informação, porque ainda que se tenha, né, esse tanto de demandas que chegam ao Poder Judiciário, muitas delas são incompreendidas depois de decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, um ponto que é importante a gente mencionar aqui a respeito dessa gestão e dessa preocupação, né, do presidente do STF, que também está à frente do Conselho Nacional de Justiça, é tornar as decisões judiciais mais simples, para informar o cidadão. É o que a gente tenta fazer aqui, né, Cadu? É traduzir essas decisões do Poder Judiciário. Inclusive, ele conclamou, né, que todas as justiças possam ter essa preocupação de decidirem usando palavras mais simples, descomplicadas, para facilitar a compreensão e o entendimento de suas decisões. Até lançou um selo específico, né, que irá avaliar efetivamente aqueles tribunais que aderirem a essas novas práticas de comunicação. E foi nesse sentido, inclusive, que nós tivemos algumas questões importantes no Supremo Tribunal Federal, como aquele informe à sociedade, que foi algo recente, a partir da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, em que o cidadão, ao acessar o site do Supremo Tribunal Federal, ele pode ter ali as informações acerca daquele julgamento, informações simples, né, dizendo qual foi o processo, quem apresentou, contra quem apresentou, o que se discutiu, qual a decisão do Supremo, né, qual o ponto principal daquela decisão. Então, essa é uma preocupação com a prestação jurisdicional, com esse dizer o direito que você mencionou. É uma preocupação porque o Supremo Tribunal Federal, como corte máxima do Poder Judiciário brasileiro, ele realmente decide questões que têm uma densidade constitucional significativa. A principal função do STF é a guarda da Constituição Federal, que é o nosso documento central em relação aos direitos que nós temos, né? Todos os principais direitos, eles derivam desta Carta Magna da Constituição Federal. Então, quando essas demandas chegam, seja por via de uma ação ajuizada lá no município do interior de um estado, né? E aí acabou que, em razão da questão constitucional decidida, isso acabou chegando aqui ao STF por um recurso extraordinário, ou seja por meio de ações apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo sempre vai se posicionar pela máxima aplicação da Constituição Federal. Gisele, portanto, agora nós encerrando esse ano judiciário de 2023, a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Gisele, e temos encontro marcado, quartas e quintas-feiras, nas sessões plenárias do STF, a partir de fevereiro de 2024.
É isso, fevereiro, porque nós temos aí esse recesso do Poder Judiciário, nesse período, né, de festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Então, logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal também tem aí as férias dos ministros, que acontece em 2 períodos, janeiro e julho. Então, a retomada das atividades será só apenas no primeiro dia útil de fevereiro. Durante este período, casos urgentes serão analisados pelo STF, porque tem um plantão, né, tanto do presidente da Corte, na ausência dele, pelo vice-presidente do STF. E durante esse período, Cadu, os prazos processuais ficam suspensos, né? Os tribunais superiores têm essa característica neste tempo de recesso forense e férias forenses. Pois é, e lembrando também que durante agora o período do mês de janeiro, durante o período do recesso, nós teremos as reprises dos principais julgamentos do ano de 2023 e também as reprises respectivas do programa Plenárias em relação a esses julgamentos. Agora, nós ainda teremos uma edição especial do Plenárias com a estreia no sábado, dia 30 de dezembro, com a retrospectiva de alguns dos principais momentos das sessões plenárias de 2023. Por hoje, é só, vamos ficando por aqui. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.